passar a palavra para o meu companheiro, meu amigo, meu irmão, meu caro senador Ginhagelo, que com muita honra representa o Distrito Federal e que tem feito um trabalho excepcional como senador da República aqui na nossa casa. Com a palavra o senador Ginhagelo. Presidente Delcídio, amigo Delcídio, para não continuar na mesma toada aqui dessa reunião, eu já estava pensando ali, a hora que eu vi a moda de viola, e você conversando com quem veio participar de uma sessão solene, da forma como você está conduzindo, quase que eu pedi um torresmo. Essa reunião está muito tranquila. Então, para continuar no mesmo tom, na mesma toada, eu gostaria de cumprimentá-lo, parabenizando, Delcídio, e avisar, eu sou advogado também, sou administrador de empresa, sou advogado, mas sou pai e meu filho está formando em engenharia, então me encaixei porque eu tenho um filho mais jovem, meu mais novo está fazendo engenharia aqui em Brasília. Primeiro, signatário de sessão, amigo, companheiro, professor aqui no Senado, Delcídio Amaral. Magnífico reitor da Universidade Federal de Itajubá, excelentíssimo senhor Dagoberto Alves de Almeida. Magnífico ex-reitor da Universidade Federal de Itajubá, excelentíssimo senhor Zuco de Souza. Magnífico ex-reitor da Universidade Federal de Itajubá, excelentíssimo senhor Fred Mark Gonçalves Leão. Professor titular, ex-aluno da Universidade Federal de Itajubá, senhor Afonso Henrique Moreira dos Santos, consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, ex-aluno da Universidade Federal de Itajubá, amigo Ricardo Pinto Pinheiro, magnífico reitor da Universidade de Brasília, que teve que sair, deixou um abraço apertado, o melhor reitor que a Universidade de Brasília conheceu essa nova geração. Vamos fazer aqui uma justiça a ele, teve aqui o Ivan Camargo, você vê que é tão complementado no serviço dele, que era importante para ele estar aqui, mas o dever o chamou. Nominado presidente da Associação Latino-Americana de Geração de Energia Renovável, o senhor Marcelo Renault. Minhas senhoras, meus senhores, venho aqui hoje, por que um senador de Brasília, e onde o dia do Senado, hoje a gente está na rua, está lutando por aí, visitando as bases, eu vim na sessão em homenagem a Itajubá. Primeiro, quem está fazendo a sessão é um amigo e irmão que eu tenho, que é o senador Delcídio Amaral. Não posso deixar de passar lá, dar um abraço nele. Mas eu tenho um pequeno discurso a fazer, vou fazer e vou justificar no final, Paulo Vitor. A Escola Federal de Engenharia de Itajubá completou 100 anos no último dia 23 de novembro. Em 23 de novembro de 1913, o então presidente Hermes da Fonseca e seu vice-presidente, depois seu sucessor, o itajubense Venceslau Braz, se deslocaram da então capital do Rio de Janeiro de trem para a inauguração da escola. Transmissão das nossas redes de distribuição de energia, estão ultimamente ligadas à Escola de Engenharia Pioneira. Engenheiros formados em Itajubá ajudaram a construir Furnas, a CEMIG, a SEB e aqui em Brasília, quase todas as empresas de energia do Brasil. Ajudaram a levantar a luz elétrica aos mais longínquos rincões da pátria e ajudaram a levar energia e o desenvolvimento a todas as regiões do país. Grandes brasileiros passaram por aquela centenária escola. Já foi citado aqui no seu discurso quase todos, mas vou repetir que é muito bom falar deles. Como o doutor Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, governador de Minas, presidente da República, ministro das Minas e Energias, que foi aluno e professor da Universidade de Itajubá. E muitos outros, como Joel Reno, que você falou, que presidiu a Petrobras, Marcondes Brito, a Eletrobras, Aloysio de Faria, que aqui de Brasília, o Pavão, e eu estou vendo aqui, quando eu falo dele, estou vendo aqui o Paulo Vitor Rada, que também foi presidente, José Geraldo Maciel, que não está aqui, mas também foi presidente também de Itajubá. Veja aqui o doutor Dalmo, que é muito bem o senhor, o doutor Romeu, que também se encontra aqui, é muito bom ter todos vocês aqui. Ajudaram a criar e presidir a Companhia de Eletricidade de Brasília. Ricardo Pinto Pinheiro, que presidiu a Eletronorte, que se encontra aqui, nosso Ricardo Pinto Pinheiro. Kerman Machado, que presidiu a Eletrosul e a Excelsior do Espírito Santo, e muitos outros, veja aqui o doutor Dalto também. E nasceu aqui no Senado Federal o projeto de lei, depois encampado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e seu ministro da Educação, Paulo Renato, que transformou a centenária e conceituada escola e universidade em universidade. Eram senadores à época e autores do projeto dois ex-alunos, que você também os citou. Citou os dois aqui. Um, Alberto Silva, que, nossa, gênio. Escutar Alberto Silva aqui era um...
Quando ele falava do Piauí ali, da ligação dos rios, do transporte que ele queria fazer, era um negócio brilhante, né? Todos vocês escutaram isso, era brilhante. E um outro brilhante, foi governador do Piauí, e um outro brilhante também. Passou aqui no Senado, foi brilhante, como governador do Distrito Federal, deu aula de como fazer. Um gigante chamado José Roberto Arruda, que também foi governador aqui do Distrito Federal. Eu gostaria de dizer aos milhares de engenheiros formados em Itajubá, nesses 100 anos, dirige ainda grandes empresas do setor privado, ajudar a desenvolver o nosso potencial hidroelétrico e se espalharam por todas as regiões do país, sem perder uma característica comum, que é o grande amor e orgulho que sentem pela Escola de Itajubá. Nessa comemoração pelos 100 anos da Escola de Engenharia de Itajubá, fica aqui o reconhecimento de todos os brasileiros, e os daqui os brasilenses também, pela enorme contribuição que essa instituição de ensino tem dado ao país nos seus 100 anos de existência, e ao nosso desejo de que ela continue dando ao país os seus melhores quadros que dignificam a engenharia brasileira. E eu concordo com o senador Delcídio do Amaral, que esse país precisa de engenheiros. Precisa muito mais de engenheiros do que de advogados, porque vocês são pautados cartesianamente, todos pautados na lógica, tem que ter a lógica, e isso mesmo, o nosso país precisa de engenheiro, tem tudo para ser construído. Quando nós vamos nos outros países, olhamos o nosso país com tantos potenciais, com tantas riquezas naturais, sentimos a necessidade. Ver o exemplo que deu esse pioneiro que fundou, e com essa frase eu peguei para poder copiá-lo mais uma vez: revelemos-nos mais por atos do que por palavras, dignos de possuir esse grande país. Teodomiro Santiago, um homem que vendeu os bens para poder ir lá para montar uma universidade, vendeu seus próprios bens naquela época, em 1900, começo do século, 1908, 1910, 13, quando ele foi lá buscar um laboratório, quer dizer, vendeu seus próprios bens e foi lá e acreditou. Isso, e olha que é advogado, tá, gente? Vou salvar um pouquinho os advogados aqui, tá? Mas tinha a cabeça de engenheiro, era um cabeça de concreto, um cabeça de energia, era um homem que olhou à frente do seu tempo. E olhando à frente do seu tempo, o que ele deixou? Qual o legado que ele deixou? 100 anos depois, o Senado da República, na sexta-feira, para dizer muito obrigado por o senhor acreditar no nosso país, muito obrigado por acreditar nos itajubenses, acreditar em Itajubá. Imaginem vocês, se hoje Itajubá não é tão grande assim, imagina isso há 100 anos atrás. E alguém acreditou, falou, aqui tem boas cabeças, e tem mesmo. Brasília deve muito a vocês de Itajubá. O Brasil deve muito a vocês. Tenho certeza que vai continuar devendo. E que venham mais 100 anos, mais 200 anos. Venho aqui hoje para dizer isso e homenagear ao Delcídio, meu amigo Zé Roberto Arruda, que eu tenho certeza que o coração dele está aqui hoje. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, meu caro senador Ginhagelo, sempre muito eficiente, sempre muito sincero e sempre trabalhando pelo nosso país. Eu vou aqui organizar as falas e nós vamos subindo pela hierarquia de quem já fez, de quem é. Então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido Ricardo Pinto Pinheiro. Ricardo Pinto Pinheiro foi meu chefe, foi diretor-geral da ANEEL também, além de presidente da Eletronorte, um grande camarada, muito competente, homem honrado, como todos os engenheiros que Itajubá formou. Muito obrigado, presidente. Caro Ricardo. Senador Delcídio do Amaral, excelentíssimo senador Gin, deixou a gente aqui com a cabeça voltada nesse passado na nossa cidade. Excelentíssimo senhor Dagoberto Alves de Almeida, o nosso magnífico reitor, recém-chegado, para emprestar essa juventude, ex-reitor e magnífico também da universidade, excelentíssimo professor Zulcide Souza, amigo de longa data, ex-professor, magnífico ex-reitor, amigo também, excelentíssimo senhor Fredmark Gonçalves Leão, onde já nos encontramos tantas vezes, é um incansável visitante aqui de Brasília pelas
pelas lutas pela escola. Meu amigo, professor da universidade, Afonso Henrique. Afonso Henriques, temos lá por Itamonte, no sul de Minas, relações familiares bem próximas. Fico satisfeito aqui com a sua presença. E meu amigo Ivan Camargo, que nos deixou, mas foi bem lembrado pelo senador Jean Argelo. Como engenheiro eletricista, turma de 1969, mestre em sistemas elétricos de potência, professor tempo integral de engenharia elétrica, presidente da Associação de Ex-Alunos e embaixador pela Escola de Itajubá, tudo isso vivido lá na universidade, na Unifei. E no dia de hoje, representando aqui a Fundação Teodomiro Carneiro Santiago, também da Unifei, estou certo de que a homenagem que hoje se presta nessa casa aos 100 anos de fundação do Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, hoje Universidade Federal de Itajubá, Unifei, é o reconhecimento do trabalho que seus mais de 10 mil engenheiros dedicam e continuarão a dedicar ao desenvolvimento da infraestrutura energética do nosso país. Isso só foi e continuará sendo possível graças à visão do fundador Teodomiro Carneiro Santiago, de que o Brasil, com as suas dimensões continentais, necessitaria de energia elétrica para o seu desenvolvimento e que isso poderia ser conseguido com engenheiros, ou em outras palavras, com mão de obra muito especializada. Como isso era escasso, já se falou muito aqui, mas eu vou repetir, temos que verbalizar naquilo que acreditamos. Nosso país, no início dos anos 1900, leva a Teodomiro juntar os recursos da família, como também aqui já foi dito, arregaçar as mangas, embarcar para a Europa e buscar professores e equipamentos. Não sabemos bem o teor da conversa que Teodomiro teve com cada um dos professores naquela Europa bem desenvolvida. Falar de Itajubá, no sul de Minas, o que é que significava? Isso me intriga. E de descobrir o que é exatamente que Teodomiro Carneiro Santiago havia dito. Mas nós conhecemos os resultados. Se não sabemos o que foi dito, sabemos do resultado. No dia 23 de novembro de 1913, exatamente há pouco mais de 100 anos, na presença do presidente da República, Hermes da Fonseca, deu-se em Itajubá a instalação oficial do Instituto Eletrotécnico e Mecânico. As aulas haviam sido iniciadas em março daquele ano. A primeira fornada de engenheiros, de 16 engenheiros, saiu em 1917. E desde então, voltou a repetir a dose de lançar no mercado anualmente, e nos últimos anos, 2 vezes ao ano, uma quantidade crescente de engenheiros. O que esses engenheiros fizeram ou estão fazendo, muito aqui já foi dito. Se estamos às vésperas de dizer que 100% dos nossos lares estão eletrificados, ou seja, o Brasil em 2014 atingirá a universalização dos serviços públicos de energia elétrica, a visão de Teodomiro Santiago, no início do século passado, estava corretíssima. Isto se confirma também quando vemos que a eletricidade responde por mais de 1/3
da matriz de necessidades energéticas do nosso país. Portanto, isso nos autoriza a dizer, com muita segurança, que quando o país precisou dos engenheiros para estabelecer mais fortemente a infraestrutura básica de energia para a plataforma industrial e vencer as longas distâncias, lá pelos idos de 60 a 80, os engenheiros eletromecânicos de Itajubá disseram presente. Houve um período da nossa história, como também aqui já foi dito, em que cada uma das grandes empresas de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica espalhadas pelo país, contava com um diretor ou mais formados pela Escola de Engenharia de Itajubá. No corpo técnico, nem pensar. Era presença quase obrigatória. Além disso, a preocupação não só de Teodomiro, mas dos professores que o sucederam, como José Rodrigues Seabra, que também aqui foi citado, Pedro Mendes dos Santos e tantos outros, foi a formação humana dos seus engenheiros. Nesse particular, o ambiente da pequena Itajubá, encravada no sul de Minas, foi fundamental na adoção dos inúmeros brasileiros que por lá passaram. E todos eles unânimes em dizer que a cidade é acolhedora e uma segunda família. A relação entre os formados pela Unifei é tão grande que os 5 anos da vida universitária criam amizades profundas entre os estudantes. Anualmente, os engenheiros retornam a Itajubá para renovar os seus votos de amizade e relembrar os velhos tempos em turmas que comemoram 5, 10, 20, 50, 60 e até 70 anos de formado. Por outro lado, a Fundação Teodomiro Santiago, com a rede de associação de ex-alunos, ajuda a preservar a rica memória da nossa querida escola. E houve também o caso, também aqui citado, onde engenheiros passaram por essa casa e também prestaram relevantes serviços ao país, como Teodomiro, que foi deputado estadual, deputado federal. Faço questão de trazer a essa memória os nomes que também aqui já foram relembrados. O senador Alberto Silva, o senador José Roberto Arruda e o nosso estimado Aureliano Chaves de Mendonça, que além de deputado estadual e federal, ocupou a vice-presidência da República. No mais recente processo de transformação da escola em universidade, aqui mesmo, nesta casa, José Roberto Arruda e Aureliano Chaves foram brilhantes na sua defesa e no seu encaminhamento. Mas eu não poderia encerrar essa pequena leitura histórica da importância do Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá e de seus engenheiros para o país, sem agradecer a Sua Excelência, o senador Delcídio do Amaral, pela oportuna lembrança de comemorar os 100 anos do feito de Teodomiro Santiago. Encontrei o engenheiro Delcídio, ele já deu alguns dados dessa linha também, no início da década de 80, na Eletronorte, aqui em Brasília, onde, com outros técnicos que nos honram com a presença nessa cerimônia, que são vários, não vou citar a todos, mas ajudamos a construir o primeiro grande projeto de energia elétrica da Amazônia. Estou me referindo à implantação da usina hidroelétrica de Tucuruí, no estado do Pará, e os sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, desde o Maranhão, Tocantins, Pará, norte do Mato Grosso, até os recantos dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. Me lembro bem quando um americano nos visitou aqui na Eletronorte, buscando uma parceria com a Eletronorte, olhava o mapa e dizia: mas vocês estão gerenciando uma empresa que tem 60% da área do país? Era exatamente
a dimensão da Eletronorte só, nesse país gigantesco. Mas numa passagem muito específica, eu como presidente da Eletronorte e o engenheiro Delcídio, então ministro de Minas e Energia, em fins de 94, passamos os últimos meses daquele ano inaugurando obras de geração e transmissão de energia elétrica em todos os estados cobertos pela Eletronorte na Amazônia. Nunca me esquecerei, senador Delcídio. Existiam faixas, e você há de lembrar, existiam faixas nas ruas das cidades de Ariquemes, que também aqui já foi dito, e Ji-Paraná, mas eu vou lembrar o que diziam essas faixas. Obrigado por nos trazer a luz. É com esse mesmo espírito, senador, que aqui hoje me encontro para, junto com Vossa Excelência e todos os presentes, comemorarmos o primeiro centenário do Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá. Hoje, Universidade Federal de Itajubá, Unifei. E desejar que os próximos 100 anos sejam tão ricos como os seus primeiros. Muitíssimo obrigado, senador. Eu acho que o Ricardo, com essa fluência aí, com esse jeitão, vai estar querendo ser senador. Eu também acho. Ricardo. Irmão, tive que lembrar algumas coisas que nós fizemos aqui. O Ricardo é um grande amigo e uma pessoa que tem uma folha de serviços prestados ao país. E eu sei os desafios que o Ricardo enfrentou ao longo da vida profissional dele e continua enfrentando, né? Então eu tenho passagens assim históricas, como com muitos que estão aqui presentes, né? Especialmente no desafio que é botar energia na Amazônia, que não é mole, não. Agora está uma beleza, né, Ricardo? Eu lembro na época, não era fácil, não. E a Eletronorte cumpriu um papel absolutamente fundamental. E o senador Ginhagelo falou aqui, porque Itajubá teve... É interessante, os engenheiros de Itajubá, na verdade isso aqui não é nem uma cerimônia, isso aqui é uma conversa entre amigos, né? A gente viu o papel do engenheiro de Itajubá na CESP, na CEMIG, em Furnas, né? Ou seja, a força de uma escola, pô, e comandando talvez um dos setores mais importantes de infraestrutura do país, que é o setor de energia elétrica, que continua sendo um grande desafio nosso. Talvez o principal, porque quem tiver energia tem futuro, quem não tiver está fora. E Itajubá, desde o início, marcando presença, com coragem, tendo dirigentes importantes em empresas do setor de energia elétrica. Então, é inacreditável que nesses 100 anos Itajubá já fez, e vai fazer nos próximos anos também, né? Eu agora vou chamar professor titular e ex-aluno da Universidade Federal de Itajubá, nosso querido Afonso Henriques Moreira dos Santos, também que tem uma bela carreira, não só como professor, mas como profissional da área de energia elétrica, na Agência Nacional de Energia Elétrica também, num momento importante, né? E que eu tive a oportunidade também de conviver. Muito obrigado, senador. Só espero ver mais um senador aqui. O Ricardo já é candidato. Agora, daqui a pouco, nós vamos ter que segurar essa cerimônia aqui. Porque... Os nossos laços são fixados nas duas cidades. Obrigado, senador Delcídio, em nome do qual cumprimento toda a mesa, senhoras e senhores. Como disse o senador, isso aqui está se tornando uma conversa, uma nostalgia, e eu vou seguir a mesma linha, senador. 12 ou 13 anos atrás, a última vez que nos encontramos foi em minha sala, eu secretário de Energia, o senhor diretor de Energia, Gás e Energia da Petrobras, corria o bochicho, que seria candidato a senador, entra na minha sala, eu lhe pergunto, não senador, né? Delcídio, é verdade isso? E a frase foi marcante, se revela uma verdade agora. O senhor dizia, o Congresso está precisando de engenheiro. O negócio tem advogado e médico demais. E a senhora se confirmou com todas as suas colocações agora, e principalmente com a sua sensibilidade,
sensibilidade essa revelada no reconhecimento da importância da nossa Universidade Federal de Itajubá, na história do país, na história não só da engenharia, mas na história social e econômica do país, adentrar a Amazônia, enfrentar tudo que o senhor vivenciou. E a semana passada, ou retrasada, eu conversava com um colega deste certo pioneirismo de vocês, que é o Oswaldo Honorato. Sim, grande, que estiveram Oswaldinho, de Itajubá também. Que lhe dou a notícia, agora conseguimos transferi-lo para Itajubá, se aposentou lá da Copel, e se junta ao nosso grupo de hidromecânica como professor lá. Eu acho que é uma grande coisa para a nossa universidade, e o senhor pode testemunhar isso pela seriedade, competência, etc. Fosse Henrique, o Oswaldinho começou comigo com o Mário Miranda lá. Exatamente, por isso que eu me lá lembrei. Em Tucuruí. Era um engenheiro novo, mas estudioso, um cara sério. Depois ele foi para o Paraná, foi para o laboratório lá da Copel, né? Exato. E agora está indo para a escola de Itajubá. Aposentou-se, estava no Cefet, está se juntando a nós. Motivo a mais para lhe obrigar a visitar os amigos em Itajubá. Mário Miranda, agora em Poços de Caldas, vamos marcar lá, não é, senhor reitor? Uma festa e o senhor estará convidado com intimação. Mas é nesse sentido que eu vou falar um pouco. Foi falado aqui, o Ricardo muito bem falou, de grandes nomes que passaram por este congresso, passaram por cargos importantes, mas eu estava também pensando, quando tocou a música, de um fato que, de certa forma, tem a ver com o senhor, porque nós, naquele momento, Mário Miranda, o senhor e eu, estávamos a construir algo que nós não sabíamos, de repente, a importância que teria e tem hoje para o Brasil, para a segurança energética do Brasil, que foram as centrais termoelétricas a gás. Sustentou esse país nos últimos 2 anos, evitando uma grande crise. E me lembro mais, com o seu assessor Landim, trabalhei alguns dias por noite afora para equacionar a questão, e o senhor também lembrou bem, não é fácil trabalhar com Petrobras, e naquela época o senhor estava do lado do Petrobras, para equacionar o tracking account, a forma de tarifar o gás para viabilizar as térmicas. Mário Miranda depois trabalhando nas primeiras térmicas, nos primeiros equacionamentos, foram momentos difíceis, e hoje, 10 ou 12 ou 13 anos depois, eu acho que o país agradece ao senhor, ao Mário, e alguma contribuição que eu dei, e a outros nossos ex-alunos que estavam junto. Então, vejam bem, nós estivemos do lado da hidrelétrica, Tucuruí, estivemos do lado da transmissão, como o Ricardo bem lembrou, adentrando este país, e queria lembrar também, agora lembrei, alguns meses atrás se inaugura a linha de transmissão Tucuruí-Manaus. À frente, meu colega de turma, Paulo Sérgio Oliveira, o Paulão do João Tarcísio. Paulão, grande figura. E aí vou lhe dizer, senador, aproveitando, me desculpa a informalidade, mas foi o senhor responsável por isso. Eu vou lhe dizer que o nosso pioneirismo, ele não se deu apenas naqueles idos do começo do século XX, nem tampouco nas décadas de 70, quando o senhor esteve junto com nossos ex-alunos nessas fronteiras, mas segue, senador. É interessante, o Paulão hoje parece que lidera, diretor ou presidente da empresa dessa transmissora, que é um marco ambiental, uma linha de transmissão que vai por cima de toda a floresta. Mas também é marcante o pioneirismo nosso num setor novo, na engenharia ambiental. Eu cito a nossa colega, a professora Eliane, que foi diretora do Instituto de Recursos Naturais, do curso de engenharia ambiental, e uma egressa, uma moça bonita, nova, filha de um funcionário da nossa instituição, do Edson, motorista, um cara muito querido. Ela é engenheira ambiental numa currutela daquelas, trabalhando para esta obra de linha de transmissão. Eu imagino uma moça bonita daquela, a coragem de fazer engenharia ambiental, de criar conceitos naquela dificuldade. Mas é este o perfil do nosso engenheiro. Hoje não mais só engenharia elétrica e mecânica, na engenharia ambiental. Hoje não mais homens, mas mulheres. E lembremos que a primeira engenheira ambiental foi trabalhar nos Correios, engenheira ambiental não. A primeira engenheira da nossa universidade foi trabalhar nos Correios e foi uma das pioneiras das telecomunicações no Brasil. Isso é muito marcante, devia ser lembrado, senhor reitor, ao longo deste ano, para reverenciarmos a sua imagem, uma pessoa notável que eu cheguei a conhecer. Então, nós tivemos o pioneirismo, nós fomos o 3º curso de engenharia ambiental do Brasil, sendo o primeiro federal da época, depois Tocantins se torna federal.
na mesma data que a nossa universidade muda de escola para universidade. Fomos, e eu estive à frente deste grupo, que, inspirado pelo professor Zucci, me tocou muito o que o senhor falou, que o senhor utilizou os livros, provavelmente estudando, tirando as dúvidas com o Oswaldo Honorato, das máquinas de fluxo naquelas obras, mas aquele pensamento do professor Richard Brand, depois, dado sequência pelo professor Zucci, vem depois surgir a primeira escola de engenharia hídrica do país, engenharia dedicada à água. E é notável a coincidência que ocorreu agora, 1 ou 2 semanas antes de celebrarmos o centenário, um egresso do nosso curso de engenharia hídrica é reconhecido, é premiado no Prêmio Jovem Cientista. Então isso nos enche de orgulho, porque mostra que aquele pioneirismo, mais uma vez, da nossa escola tem seriedade, tem profundidade, tem abrangência. Mas eu acho que o marco maior, senhor senador, e eu já vou convergindo para o final, porque senão vamos ficar nessa nostalgia, o marco maior da nossa escola, ela é Itajubá, mas Itajubá é Brasil, talvez mais que Brasil, Itajubá é América Latina. Nós sempre tivemos gente de todo o Brasil, de vários países da América Latina, e sempre mandamos gente para todo o país. Isso não é diferente no seu estado, Mato Grosso do Sul. Quantas pessoas, eu me lembro da Planel, uma empresa importante, né, de um ex-aluno nosso, ou 2 ex-alunos nossos, começou lá, depois veio para São Paulo, mas segue lá, uma empresa importante, vários colegas meus trabalhando lá, no Mato Grosso. Então, nós sempre mandamos, mas não era assim, como certas pessoas, a pessoa vai, itajubense, segue sendo itajubense, mas torna-se capixaba, torna-se baiano, torna-se mato-grossense, porque nós temos essa capacidade, essa universalidade, é a característica de Itajubá. Aqueles que vão para lá estudar, aprendem muito dessa mineirice cantada pelo Ivan, mas também deixa muito, ensina muito. Pode ter certeza que o Ivan teve influências do Mato Grosso do Sul com algum colega que por ali passou. E eu vou terminar, senhor senador, lembrando dos anônimos. Nós sempre lembramos dos grandes nomes e temos sim que reverenciá-los, mas a escola é feita por eles e por tantos grandes heróis que não são reconhecidos na imprensa, mas são reconhecidos por aqueles que trabalham com eles, por aqueles que estão recebendo os benefícios, como o senhor bem disse, de Ariquemes. O doutor Ricardo disse de Ariquemes quando chega, obrigado por trazer à luz. E tem em sua cidade, e muito a ver com o senhor, uma grande homenagem a um ex-aluno da escola que de certa forma sintetiza um pouco de nossa universidade. A primeira central termoelétrica a funcionar com gás da Bolívia foi em Campo Grande. Essa central, nós sabemos o quão importante foi o gasoduto Brasil-Bolívia, não só naquele momento que chega em dezembro de 98, mas para sustentar agora o sistema energético brasileiro. Esta termoelétrica se chama William Arjona. Ex-aluno, formado em 69, panamenho. Juntando tudo isso que eu quero dizer. Um ex-aluno nosso, panamenho, que se torna brasileiro, se torna mineiro, se torna itajubense. Homenageado com uma obra de relevância, que foi a primeira térmica funcionando com gás natural. Nós sabemos, na época, os nossos conflitos, diferença, era natural. Aliás, o senador esteve de todos os lados, brigou com cada um dos outros lados, portanto, sabe que é exatamente essa riqueza que leva aos bons produtos. Mas eu dizia que esta homenagem, pouca gente conhece, William Arjona, essa homenagem é uma homenagem muito significativa. E eu quero entendê-la como uma homenagem que foi também... ele foi também um desenvolvedor, o William Arjona foi da Tractibel, dos Arones, já citado aqui, mas ele participou do processo de desenvolvimento de novos negócios, uma transformação profunda empresarial naquele momento que se privatizava as coisas no Brasil, e morreu no acidente da TAM, da Foca. William Arjona, como eu disse, esse anonimato, esse depois transformado em nome de termoelétrica, mas pouco conhecido pela grande sociedade, ele sintetiza, de certa forma, a homenagem que todo ex-aluno que leva a engenharia pelo Brasil afora, todo ex-aluno que leva os valores da nossa universidade,
E choramos muito no dia 23 com lembranças, com valores que foram começados com Teodomiro Santiago. Porque não são só os conhecimentos que nós lá produzimos e transmitimos, mas são, sobretudo, os valores, as crenças, acreditar que este país pode ser melhor se nos dedicarmos a fazer e não só falar. Muito obrigado, senhor senador, pela oportunidade. Parabéns, irmão. Obrigado. Eu queria só aproveitar, já nesse clima que nós estamos, né? O Afonso Henriques lembrou bem, secretário de Energia, quando nós implementamos o programa de geração termoelétrica com gás natural. Nós fizemos num tempo extremamente curto, nós implementamos uma série de projetos. O primeiro deles, uma usina em Campo Grande, no início do gasoduto Bolívia-Brasil, a 400 quilômetros da fronteira com a Bolívia, no centro de carga, e uma usina, Afonso Henriques, que até hoje está operando, e digas de passagem, operando na base. 200 megawatts na base. E eu me lembro bem quando nós instalamos esses projetos, muitas críticas sofremos. Eu me lembro bem, Afonso Henriques, pareciam as críticas de Itaipu. Eu me lembro bem lá atrás, quando reclamava a tarifa de Itaipu em dólar. Ah, não vamos pagar. A CESP parou de pagar. Aí veio aquela quebradeira geral no setor de energia. Era o presidente Sarney, era o presidente da República à época. Hoje, quem é que questiona Itaipu? Vocês imaginem se Itaipu não estivesse operando. O que seria do sistema interligado brasileiro? E para minha satisfação, o Mário também acompanhou esse programa muito de perto, e o Jabas também. Para minha satisfação, outro dia eu fui para uma reunião na Petrobras e a presidente Graça, ela tem um painel onde ela acompanha todos os números da Petrobras em tempo real. Aí eu tive a curiosidade de olhar quanto as usinas a gás da Petrobras estavam despachando. Só as usinas da Petrobras. 6 mil megawatts. 6 mil megawatts. Ou seja, imaginem se aquele projeto não fosse adiante, Afonso Henriques. Começou aquele desenho lá atrás, você com Rodolfo Landim, que era meu superintendente na área de gás natural. Hoje essas usinas estão na base e sustentando, eu não vou aqui, nós não vamos, senão nós vamos entrar aqui para uma discussão, e sustentando um modelo onde as usinas não têm mais reservatório. É tudo usina a fio d'água. Portanto, nós temos que compreender que na matriz energética brasileira nós teremos inexoravelmente usinas termoelétricas. Não tem como escapar. Não tem como escapar. E preferencialmente a gás, como o professor Zulci está dizendo aqui. Então, essas lembranças são muito importantes, viu, Afonso Henriques, porque as coisas vão acontecendo e a gente precisa valorizar a história. Tudo aquilo que ocorreu, as dificuldades que nós enfrentamos. E eu lembro bem o drive que foi necessário, a força do Ministério de Minas e Energia para que a gente implementasse aquele programa. Que hoje segura o Brasil. Sem dúvida nenhuma, segura o Brasil. Né? Traz a segurança energética que todos nós esperamos, né? E fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Eu vi o Afonso Henriques falar de a primeira engenharia de águas. Né? Nós, né, Mário, ainda lembramos, né, de vórtice de Van Karman, aquelas coisas todas lá do nosso tempo. Né? Nós que depois acabamos, professor Zulci, nós viramos doutor em hidráulica, porque Tucuruí teve um problema sério de projeto
E nós fomos à França aprender também um pouco de hidráulica com um camarada chamado Casaxi, que era uma das maiores autoridades em hidráulica do mundo. Recebeu a Legião de Honra na França. E nós somos o Cid de Souza bem pequenininho, mas nós aprendemos algumas coisas em função das experiências que nós vivemos lá para motorizar a usina hidrelétrica de Tucuruí. Isso aqui do jeito que vai, acho que é como disse com a viola, nas conversas, o torresmo e a pinga, nós vamos longe, né? Mas eu vou chamar agora, dando sequência aqui à nossa cerimônia, eu vou chamar aqui o ex-reitor da Unifei, Fredmark Gonçalves Leão. Muita honra tê-lo aqui também. E eu espero, está todo mundo muito à direita falando. Tem que falar um pouco à esquerda também, professor. O mundo muito para o lado direito. E distribuir um pouco também aqui no lado esquerdo. Com a palavra, o professor Fredmark Gonçalves Leão. Excelentíssimo senhor senador Delcídio do Amaral, que comanda esta sessão especial, meus caros membros da mesa, lá, o Ricardo Pinto Pinheiro, o Afonso, o professor Zuci e o magnífico reitor Dagoberto Alves de Almeida. O que eu tenho a falar, primeiro, agradecer essa lembrança dessa Casa de Legislação, o Senado Federal, por lembrar lá no centenário da nossa Universidade Federal de Itajubá. Lembrar, então, o que nós vamos falar pela parte da escola, o que nós sempre fizemos. Nós, como diz, nós fomos também, transformamos em engenheiros e logo em seguida saímos para trabalhar na indústria, mas já retornamos por convite de outros professores para retornar à escola. E tivemos, então, muita influência nisso. Isso levamos, então, ficamos dentro dela, praticamente, operando, e agora como voluntário, mas diretamente 44 anos dentro da escola. E transformamos, então, em Universidade Federal. Então, nós temos a nossa história da nossa universidade, ela confunde com a história da engenharia brasileira, que naqueles idos de 1913, a engenharia dormitava. A engenharia nacional dormitava. Ela estava, quer dizer, fraca, não tinha quase o alcance que o doutor Teodomiro já havia vislumbrado. Portanto, ele, como se diz, ele se arranhou um pouco por querer fazer um ensino avançadíssimo para a época. Então, isso, lógico, que contrariou outros interesses. Mas eu não vou tratar desse assunto nessa oportunidade, mas ele viu, e quem foi também um grande braço forte dele, e seu cunhado, Dr. Venceslau Braz, que era vice-presidente da República e o apoiou sendo cunhado, e também o incentivou que ele fizesse e colocou consignar no orçamento da República, então, dos Estados Unidos do Brasil, na época, consignar, como foi dito, para as 3 primeiras escolas que se transformassem nos moldes norte-americanos, que seria destinado 20 contos de réis durante 5 anos de ajuda. Isso foi isso. E logo em seguida, ele falou para o doutor Teodomiro, falou, olha, já está consignado no orçamento de 1912, mas não vai ser o suficiente. E nós não temos, não sei como você vai fazer. O que ele fez? Conversou a mãe dele, Dona Lucinda Pereira Guimarães Santiago, que conversasse com o coronel Carneiro Júnior, pai do Teodomiro, para arranjar esse dinheiro, porque ele era um empresário em Itajubá. Então conseguiu dele
o orçamento de 600 contos de réis, que daria para comprar 10 fazendas, para que ele pudesse fazer a viagem à Europa, contratar os professores, e que foi mantido praticamente por 10 anos. Isso quando ele contratou os 3 primeiros professores belgas e logo em seguida 2 suíços e um francês, trazendo dentro desse esquema, e pôde então, aí é que se diz, não sei qual foi a conversa que o doutor Teodomiro teve para convencer esses professores belgas, 2 de Charleroi e 1 de Liege. Então, ele conseguiu e trouxe a Itajubá. Então, a nossa história, ela é também muito interessante pelo esse trabalho, o arrojo do doutor Teodomiro, em ter essa visão, vislumbrar, como dizia Aureliano, enxergar através dos corpos opacos o futuro. Então, ele fez e isso deu um desgaste muito grande para ele. Nós sabemos disso, não vou também fazer essa alusão agora. Mas, e com isso se sacrificou. E teve logo depois, como foi dito, ele foi deportado para Portugal, em 1932, em outubro, e logo em março de 1933, ele retorna e, com grande sacrifício, já estava doente. Veio, então, depois, a falecer em 25 de outubro de 1936, com a idade de 53 anos. Quer dizer, ele estava moço ainda, poderia ter produzido mais. Mas o que aconteceu? Ficou no Rio, que era diretor do Banco do Café, morava com a dona Meire, a sua esposa, Maria Josefina Guatimozin Santiago, filha do general Guatimozin. E com isso, então, o corpo ficou lá no cemitério São João Batista, e só depois de 28 anos ele retorna esse corpo a Itajubá. E hoje existe um mausoléu na escola, como foi apresentado, onde seus restos mortais estão lá. E lá, então, para nós, esse mausoléu representa não um túmulo que guarda os despojos do Dr. Teodomiro, mas o altar da dignidade, da honra e do civismo, porquanto ali a pátria e os pósteros irão debruçar agradecidos pelo que ele fez, projetando o nome de Itajubá. Então fez por Itajubá, pelo Brasil e por Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fredmark Gonçalves Leão, personalidade ilustre de Itajubá. E eu passo a palavra agora ao professor Zulci de Souza, ex-reitor pesquisador da Unifei, referência em máquinas de fluxo. E continua para o lado direito. Conservadorismo mineiro. Professor Zulci, com a palavra. Aqui estou porque o presidente dessa casa, no momento, o senador Dulcido, pediu para mim falar alguma coisa. E não havia qualquer previsão para eu pronunciar alguma coisa aqui. Mas, vocês sabem, eu sou velho, então velho tem muitas historinhas para contar. Então, como o senador me deu uma imensa satisfação dizendo que aprendeu máquinas de fluxo no meu livro, eu vou contar a historinha do livro, que eu penso que ele estudou. Não é? Só falta eu tomar o ponto, aí eu levo o pau. Mas eu também não vou tomar muito tempo de vocês, não. Então, todos sabem aqui, o
Augusto sabe, eu sou formado em engenheiro civil em Curitiba. E são coincidências que acontecem na vida da gente. Na época, eu tinha se transferido para São José dos Campos, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, uma vez que, naquela época, o Brasil precisava esconder um grupo de pessoas chamado de aeronáutica, né? O grupo Fokker criou o CTA lá e pôs o ITA. E, naquele tempo, existiam disciplinas que se davam, que ministravam, que hoje em dia já não se ministram mais. E eu, quando me formei, eu era muito bom numa disciplina chamada geometria projetiva. É um negócio pensar no espaço, não é? Naquela época. E eu fui convidado para ser um auxiliar de ensino no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Lá chamava-se full professor, professor pleno, porque aquilo lá era do MIT, etc. Tinha judeu no meio, era uma confusão danada lá. E tinha alemão com judeu, etc. E eu fui para lá, em fevereiro, casei e fui para o ITA. Fui morar umas casas fantásticas por fora, mas muito ruim por dentro. Eram projetadas por Niemeyer, aquelas casas, né? Vocês sabem disso, Niemeyer era um cara fantástico, mas por morar dentro de uma casa do Niemeyer não é brinquedo, não é? Ou está tudo embaixo da terra, tá certo? Ou você fica parecendo um caixão, porque lá a janela é tudo em cima, você não enxerga nada, né? Eu, casadinho de novo, fui para lá. E aí aconteceu essas coisas que aconteceram. Quer dizer, eu fui e trabalhei nessa disciplina lá, mas naquela oportunidade, as várias crises que existiam em Itajubá, ela estava passando por uma crise muito grande lá. E o professor Richard Brand, que todos que estão aqui conhecem, eu creio até que foram alunos dele, não é? Conhece essa pessoa fora de série que ele é, não é? Um alemão que veio para o Brasil e adorava o Brasil, particularmente Itajubá, principalmente a Serra da Mantiqueira. Ele adorava a Serra da Mantiqueira. E naquela oportunidade, então, o ITA, um departamento do ITA onde eu trabalhava, lá não se chamava departamento, chamava-se divisão, era dirigido pelo professor Henry Peter, que era também um alemão e tinha sido colega do professor Brand, soube das dificuldades que ele estava passando em Itajubá por falta realmente de recebimento. Foi uma época muito difícil da universidade, da antiga, do instituto, quando passou para Escola Federal. E ele foi para lá, e naquele sistema, vamos dizer, ele foi para justamente dar máquinas de fluxo no ITA. Né? E os full professor, naquela época, eles escolhiam os brasileiros novinhos, né? Porque naquela época, vamos dizer, eu tinha 26 anos e ele tinha 51 anos, né? Eu nunca sabia, e ele olhou lá, eu ficava atrás de uma cerquinha assim, e eles ficavam lá, ele disse, eu quero aquele cara lá, era eu, né? Com aquele jeito dele falar. E eu fui trabalhar com ele. Eu repetia as aulas dele, vocês foram alunos dele, o professor Brand, ele é um homem, ele usava o método indutivo, ele partia, vamos dizer, da máquina para chegar na parte teórica. Quem foi aluno dele lembra que ele desenhava no quadro negro a máquina, e vocês podiam até fotografar a máquina, tão bem feita que estava lá. E, em função disso, ele desenvolvia as coisas. E houve assim, vocês veem, ele tinha o dobro da minha idade. Mas houve um casamento muito grande de ideias, né? Ele gostava de astronomia, eu também gostava, sabe? Então, o ITA era bom,
porque a gente saía passear de noite, assim, conversando, etc. E ele, então, me convidou para mim ir para Itajubá. Eu fui para Itajubá, cheguei lá em 1960, e aí que vem a tal história do livro. Né? Então, existiam umas apostilas escritas por várias pessoas e também do professor Branco. Depois eu comecei a trabalhar nessas apostilas e sobre máquinas de fluxo. Então, coisa incrível, de repente, nós recebemos uma visita em Itajubá de um redator de livros. Coisa estranha assim. Chama-se Carpinteiro ele. Ele era o redator naquela época, chama Livros Técnicos e Científicos do Rio de Janeiro. Ele veio pedir que ele estava interessado em publicar o livro do professor. E nos convidou para ir ao Rio de Janeiro a assinar um contrato com ele. Né? Porque naquele tempo publicar um livro técnico era um drama, que tinha que ser financiado pela pessoa. Não, ele convidou. Nós fomos ao Rio de Janeiro, né? E assinamos com ele um contrato para publicar o livro. E esse livro, então, foi publicado. Eu estou falando coisas da década de 60 até 70. E vocês imaginem a alegria que tomou conta de mim ser um autor, coautor, evidentemente, de um livro técnico naquela época. Para mim foi uma coisa fora de série. E aí demorou uns 6 a 8 meses a ser publicado e esse livro saiu, que eu acredito que seja o livro que ele andou estudando lá. Então, esse tal livro, eu fui ao Rio de Janeiro com a minha mulher, a Marlene. Nós éramos jovens ainda, né? E ao Rio de Janeiro é uma coisa louca. Ficamos num hotel chamado São Francisco, ali no centro. E eu desci, nós passeando ali. Naquele tempo dava para passear no Rio de Janeiro sem qualquer problema, naquele tempo. Então nós descemos e tinha ali um lugar chamado Mercado das Flores. Quem conhece o Rio de Janeiro lembra. Tinha o Mercado das Flores no centro. E do lado do Mercado das Flores era, vamos dizer, a livraria do livro técnico científico. E quando eu passei, eu olhei, e estava na vitrine uns 3 ou 4 exemplares, que eu acho que é o livro que você falou. Eu vi aquele, meu nome lá, tinha Richard Bram, meu nome embaixo, né? Eu digo, puxa, eu vou entrar aí para falar sobre o livro, perguntar alguma coisa sobre esse livro, né? Aí eu entrei na livraria, tinha uma moça lá, e eu cheguei para ela e disse, escuta, esse livro ali, como é? Está vendendo bem, tal coisa? Disse, olha, o livro vende porque ele tem uma capa linda. Não sei se era isso que você estudou. É tipo a capa eram umas ondas, tipo em azul e vermelha, não é isso? Aquelas ondas que era como aquela em Copacabana, aqueles desenhos que tem preto, né? É esse livro, né? Não lembro da capa direito. Esse livro. Eu creio que é esse. Eu lembro do livro, não da capa. Isso eu fico muito satisfeito, você lembrou do livro. Então, esse livro foi um livro, eu creio, bastante importante para a engenharia brasileira. Você imagina que esse livro teve 4 edições desse livro. Até uma hora que nós já estava nós achávamos que tinha que pôr coisa mais nova lá dentro, né? Mas é um livro. Isso, para um autor de um livro, um senador da República, dizer que estudou num livro dele, para mim, isso é uma honra que eu vou levar para casa, né? Vou contar para minha mulher que aconteceu isso, vou tomar uns 3 uísque por causa disso. Quer dizer, é fantástico. E, na realidade, eu sou um coautor. O professor, tudo aquilo que estava escrito lá, a origem foi do professor Bram. Eu coloquei aquilo
vamos dizer, dentro de uma forma. E um aluno meu da época, hoje engenheiro, até bastante conhecido na área de vibrações, o professor Márcio Tadeu, ele que desenhou tudo, porque naquele tempo, para publicar um livro, os desenhos tinham que ser feitos em nanquim todos, né? Em nanquim, tamanho maior, para depois reduzir. Era complicado publicar um livro daquele. Então, eu fiquei imensamente satisfeito quando o senador entrou, olhou para mim, né, e perguntou: o Zulci, eu estudei um livro dele. Quer dizer, isso para mim é uma satisfação que senador, eu vou guardar por meu gap pequeno de vida que ainda tenho. Vocês todos que aqui estão, eu creio, foram alunos do professor Bram, sabem a personalidade desse alemão aqui no Brasil e o que ele fez. Se existem coisas sobre máquinas e fluxos no Brasil, ele é o responsável, ele introduziu isso aqui desde 1932. E ele amava a escola de engenharia de Itajubá. Ele era um homem fantástico. Nós, até hoje ainda, o reitor sabe, está tentando, as duas salinhas, nós éramos 2 professores de dedicação exclusiva, na época não existia esse negócio. E ficava naquela sala, e o Aureliano dava aula no lado ali. Aí, quando ele acabava a aula, nós 3 íamos, saímos ali da escola e íamos ao correio. Não sei, naquele tempo, a gente tinha um negócio chamado caixa postal. Então, os 3 iam lá para ver o que tinha na caixa postal. Daí, eu, ele, o Aureliano, aí nós descíamos lá em Itajubá, tem um local. Vocês conhecem, mas o senador agora vai lá mesmo. Eu até vou fazer lá em casa um feijãozinho tropeiro para ele. Me convida que eu vou, hein, vai professor? Mesmo. E lá tinha na esquina, e ainda tem um cafezinho ali, né? Chamava Vadinho, o pai dele. Então, nós 3 tomávamos um cafezinho ali e voltávamos para a escola. Então, quando ele falou para mim ali no pé de ouvido, não, você vai falar. Eu digo, tá bom, então eu vou falar. Mas eu não tinha preparado nada, mas foi com coração que eu disse essas palavras para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Zulci. Que honra a Universidade de Itajubá. O professor Zulci está falando desses livros mais antigos, né? O livro dele tinha um livro de máquinas elétricas, Electrical Machines, escrito por um camarada chamado Christie, lá das Calendas. Meu pai estudou nesse livro. E um livro também extraordinário, que me ensinou muitas coisas também. Não era nem o livro que nós adotávamos, mas era um livro extremamente rico em informações e também me ajudou muito. E depois do que nós aprendemos com o senhor, nós fomos para a prática, que é aí que a vida é dura. E nós pegamos cada pedreira lá em Tucuruí para ninguém botar defeito. Depois veio Balbina também, depois Samuel. Samuel pelo menos não teve problema hidráulico, né? Balbina teve também, né? Menos do que Tucuruí. Segunda fase de Tucuruí. Segunda fase de Tucuruí também, que deu outro pepino também no canal de fuga, né? Participamos daquilo, foi estudo feito. Não é que eu estou enferrujado, mas eu estou acompanhando assim de leve o que está acontecendo. O Mário me conta tudo lá da Eletronorte. E para fechar essa nossa cerimônia dos 100 anos, agora eu vou chamar o comandante atual. Chamei já os generais, agora eu vou chamar o comandante, o general da ativa hoje, né? Comandando a Unifei. A honra de ouvir aqui o reitor Dagoberto de Almeida. Foi para a direita de novo.
Boa tarde a todos. Antes de mais nada, excelentíssimo senador Delcídio do Amaral, muito obrigado. Meu querido Luiz Gonzaga Salomão, a nossa universidade recebeu, nesses 100 anos, a honraria da Câmara Municipal, também da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e agora, na Casa do Povo, na sua Câmara mais alta, a Universidade Federal de Itajubá recebe essa honraria que culmina o nosso período de celebrações. Muito obrigado. O senhor, que é senador e engenheiro Delcídio do Amaral, muitíssimo agradecido. Professor Zucci, o senhor, de certa maneira, é, de fato, sim, um exemplo para todos nós. Um homem que podia estar lá cuidando dos netos, dando milho para os pombos na praça, está aí, trabalhando diariamente, produzindo livros e servindo de exemplo a essa juventude que aí chega. O senhor, que é um legítimo representante de uma época em que tivemos Lindenbaum, tivemos Richard Brand, tivemos o meu sogro, o professor Rubem Dario Fux, autor do livro Linha de Transmissão. Muito agradecido, professor. O senhor é uma inspiração para todos nós. Professor Fux foi outro também que deu muito subsídio para nós, e um livro adotado em muitas universidades do Brasil. Linhas de Transmissão. Linhas de Transmissão, que está sendo agora editado numa versão póstuma pela Universidade Federal de Uberlândia. Não pela nossa, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas está aí sendo colocado à disposição uma edição revisada desse livro pela Federal de Uberlândia. E, reitor, se o senhor me permite, por gentileza, só que o Afonso Henrique citou aqui, o senhor falou do professor Fux, de linhas de transmissão. Eu tive a oportunidade agora de visitar Belo Monte, e eu fui ver a linha, Luiz Gonzaga que me deu as orientações, eu fui ver essa linha que o Afonso Henrique falou, que nós andamos no chão vendo o traçado dessa linha na década de 80. Quando a gente falava que ia chegar em Manaus, isso é conversa fiada, não vai chegar só em Manaus, vai chegar lá em cima em Boa Vista, e interligar com Guri. Essas torres têm 290 metros de altura. Nós que fazíamos linha, Mário, aquelas torres pequenas passando dentro da mata, né? Agora você olha essas torres, elas estão acima da floresta, uma coisa assim espetacular. As torres de travessia são um verdadeiro espetáculo. Quer dizer, uma tremenda obra de engenharia. Desculpa interrompê-lo, reitor, mas eu não podia, eu esqueci de fazer esse comentário, mas o senhor falou do professor Fux, aí eu me lembrei. Muito obrigado, muito obrigado. Meu caro professor Fredmar Gonçalves Leão, que memória. Ainda bem que o senhor está aqui para reavivar a nossa memória, deixar isso registrado, porque nesse momento nós estamos produzindo, não é isso, Paulo Roberto Vilela? Nós estamos produzindo trechos do livro do centenário, que agora, no primeiro semestre do próximo ano, estaremos com uma noite de autógrafo, em que eu espero recebê-lo em Itajubá, para que nós contemos um pouco da história dessa universidade, que é uma verdadeira saga. E o senhor tem nos mostrado isso com bastante propriedade. Num país tão carente de instituições sólidas e homens notáveis que precisam ser explicitamente colocados à disposição das novas gerações, então, o senhor estar aqui passando esse depoimento, o senhor esteja certo, nós fielmente tentaremos reproduzir esses depoimentos e passar à frente para as novas gerações. Muito obrigado. Nós estamos aqui falando sobre uma instituição centenária. É uma coisa absolutamente impressionante imaginar a saga da nossa instituição. Há 100 anos atrás, um jovem de uma família abastada compromete a riqueza de sua família em prol de algo que é absolutamente nobre, que é o ensino, que é a educação, porque isso muda a gente e muda para melhor. Da ideia, e essas ideias
e isso é a verdadeira força, das ideias que se transformam em atos, dos atos que criam fatos, que mudam as pessoas, que mudam o mundo e mudam para melhor. Quando a gente imagina que o fato de nós estarmos todos aqui reunidos não é em absoluto obra do acaso, é produto do senhor, advogado, agora, há poucos dias atrás, recebeu o título de engenheiro eletricista honoris causa numa sessão do Conselho Universitário da Universidade Federal de Itajubá, é mostrar que verdadeiramente, se nós estamos todos aqui reunidos nesse momento, é graças a essa formidável conjunção de forças, dessas pessoas notáveis que ao longo das gerações foram construindo algo que é inerentemente bom, algo absolutamente positivo, muito maior do que nós. Daqui a muitos e muitos anos, no próximo centenário, quando talvez cada um de nós sejamos uma pálida memória em nossos descendentes, esses senhores estarão presentes, a universidade estará presente. Essa universidade tem mudado a vida das pessoas e continuará mudando para melhor. Mais de 30 mil profissionais do mais alto gabarito têm sido colocados ao longo desses 100 anos a serviço do país, a maioria deles engenheiros. Nós temos hoje 35 cursos. É uma universidade comparativamente pequena. De certa maneira, nos interessa muitíssimo mais a qualidade do que a quantidade. Mas mesmo sendo pequena, ela tem uma densidade de cursos, notadamente na área de tecnologia, em especial engenharia, muito superior a boa parte das instituições universitárias. Teodomiro Santiago, José Rodrigues Seabra, Pedro Mendes, Vidal Dias e os irmãos João e José Braz, caso único, talvez, dizem alguns, professor Rizzi, já falecido, fazia questão de enfatizar, quando a universidade, então uma instituição privada, estava para fechar as portas e ser vendida, despedaçada, desmembrada, esses senhores, Vidal Dias, à frente da Companhia Sul-Mineira de Eletricidade, e os irmãos João e José Braz, descendentes de Venceslau Braz, nosso ex-presidente, à frente da fábrica de tecidos Codorna, eles, movidos pela comunidade, pela população, eles compram a instituição, saneiam financeiramente a instituição e entregam ao poder público. Meus queridos, isso é, em absoluto, algo, infelizmente, muito pouco comum em nosso país, onde, lamentavelmente, a gente observa exemplos em contrário. Foi entregue ao poder público uma instituição saneada. Então, quando nós observamos 100 anos de história, nós observamos essa saga, que tem sido o fato de quem acompanha saber que em variados momentos nós estivemos por um triz para desaparecer. E aconteceram de termos pessoas notáveis que se organizaram e fizeram a diferença. Na época da Segunda Guerra Mundial, professor Herbert Lindenbaum, professor Richard Brand, numa situação, um clima de guerra, na tão amada Serra da Mantiqueira, construíram uma casa de sapê. E os alunos, os amigos, a sociedade praticamente os alimentava. Eles vendiam mel na cidade de Itajubá, no mercado municipal, para poder subsistir. São vidas humanas que foram colocadas à prova e por isso mudaram outras vidas humanas e assim sucessivamente. Nós estamos aqui por causa disso. Ivan, por gentileza. Eu pedi ao Ivan que fizesse uma palhinha bem leve, porque eu quero passar a vocês aquela imagem de que alguém que fala com o coração, alguém que fala não baseado meramente na razão, mas na emoção, de estarmos à frente de uma instituição que é talvez aquilo que vai nos diferenciar de outros países mais ou menos progressistas, que é a fortaleza das nossas instituições.
Na casa máxima da democracia brasileira, nós temos histórias de vidas humanas, nós temos histórias de esforço, de sofrimento, de paixão. Nós que somos amigos e apaixonados por essa instituição centenária que tem mudado vidas e continuará mudando. Que venha o próximo centenário. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Acho que cerimônia bacana é assim. Tem emoção, tem coração, tem história. E é isso que vale na vida. Eu abro a palavra. Quem quiser se pronunciar, deixar alguma mensagem. Ninguém quer falar nada. Por favor. É só levantar o microfone aí e ligar o botão. Isso. Não tem que o botãozinho ali. Isso. Senador, parabéns aí por essa homenagem. E essa casa, que é a instituição máxima de representação da sociedade, isso é muito bacana. Eu não tive a felicidade de me formar em Itajubá, mas tive o prazer de trabalhar com muitos amigos, técnicos, engenheiros eletricistas como eu, formado em Itajubá. Eu sou formado em Juiz de Fora. E o ano que vem, a Universidade de Juiz de Fora a Escola de Engenharia também faz 100 anos. Né? E a minha turma é a primeira turma a se formar engenheiro eletricista, porque quando eu entrei era civil e eletrotécnico. Aí nós fizemos uma mobilização, eu participei dessa mobilização, e nós criamos a engenharia elétrica na Faculdade de Engenharia. Então, estão fazendo esse ano 45 anos de formado. De 5 em 5 anos nós fazemos encontros. Então, eu estou emocionado realmente com essa homenagem, e também porque foi dito aqui pelo senador, saber que no Senado da República do Brasil nós temos um senador que eu já conheço há algum tempo, nós já temos um senador com essa visão de país, né? Porque a engenharia é fundamental. Eu até digo que, baseado no Triângulo de Harvard, né? O Triângulo de Harvard diz o seguinte, que eu sou fã da triangologia, eu desenvolvi vários segmentos da triangologia. Ou seja, o triângulo é o básico da vida humana. E nós temos o triângulo de Harvard, que é o triângulo das decisões. Ou seja, é o triângulo que tem a decisão política baseado na jurídica e na técnica. Esse é o triângulo das decisões. Toda decisão que a gente toma na vida é baseada nesse triângulo. Nós precisamos agora de melhorar a decisão política do Brasil. A decisão jurídica, nós já estamos bem mais avançada e precisamos avançar terrivelmente na técnica, e aí envolvendo a engenharia. Então, eu achei formidável saber que nós temos um senador da República com essa mentalidade, com essa visão de país, já é uma grande coisa. Eu estou aqui hoje, senador, representando a OEA, é a Organização Nacional para a Valorização da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que nós criamos em 2006. Eu sou presidente do Conselho de Administração dessa organização. Essa organização
ela é nacional, ela é tipo da OAB, nós temos dos advogados. Inclusive, estamos trabalhando junto com a AB num projeto de lei que eu quero passar para o senador, que é uma mudança na política nacional, que é a extinção do patrocínio privado para os candidatos, ou seja, é a criação de um fundo federal, de um fundo para fazer este mecanismo, para que todos tenham direitos iguais para candidatar e ter um valor igual para todos, independente da classe social, para se candidatar a um órgão ou federal, ou municipal, ou estadual. Então, nós pedimos aqui, a OEA está aqui hoje, parabenizando essa casa e parabenizando também a família itajubense, que eu digo a família itajubense, que eu não conhecia essa história da Universidade de Itajubá, mas muito me emocionou essa história que teve. E agora eu entendo o porquê desse amor da família itajubense nessa escola de engenharia. Parabéns a todos, muito obrigado e conto, senador, com o apoio do Senado à nossa instituição. Muito obrigado. Nós estamos absolutamente à disposição, inclusive colocando o mandato no sentido de discutir esses temas tão relevantes e importantes aqui apresentados. Ninguém mais. Meu caro Luiz Gonzaga Renault Salomão. Aperta o botãozinho aí, Luiz. Aí. Senador Delcídio, meu amigo, professor Zucci, professor Fred Marque e meus amigos Ricardo, Afonso e Dagoberto, que além de ser reitor, a função mais importante é que é casado com uma sobrinha minha, irmã da Célia, viu? E filha do Fux, isso é importante. Bom, eu queria lhe agradecer muito, senador, porque quando eu lhe propus para presidir uma sessão dessa, o senhor não titubeou. Na mesma hora, o senhor aceitou, me pediu que eu ajudasse na organização dessa sessão. E essa história de vida que foi contada da escola se confunde muito com a sua vida profissional. Eu quero lhe agradecer e sugerir ao reitor Dagoberto que examine junto ao Conselho a concessão do título honoris causa no ano que vem para o senador. Isso que eu queria deixar registrado. Aí ele vai ter motivo para ir a Itajubá. Para comer a comida que o Zucci prometeu também, o feijão tropeiro. Ou seja, já tem o título. Então, a comida lá da casa do professor Zucci e a música do Ivan, eu estou bonito no E nós pedaço. vamos mandar buscar com o Ivan o Amir Sartre para você ficar mais feliz ainda. Tá bem? Vou Muito obrigado, com senador. ele, Ivan. Quem sabe ele dá um pulo lá. Eu sei. Aí você vai ver o Sul Mato Grossense. Nós vamos até de manhã cantando. Né? Eu sei da disposição e do sacrifício, em certos tempos, que o senhor fez para permanecer aqui. Porque hoje é dia dos senadores estar na base e visitar as suas prefeituras, as suas cidades, e o senhor declinou tudo isso e permaneceu em Brasília para nos esperar. Então, isso é um fato muito marcante, eu agradeço muito a demonstração de grande amizade que nós convivemos desde a convocação através da Folha de São Paulo, de um pedido de currículo que você me mandou, isso mesmo. E eu admiti na TEMAG, né? Exatamente. Não é certo? Aí que começa a nossa história. Meu primeiro chefe. Começa a nossa história. Né? Muito obrigado, senador. Viu? Muito obrigado, Luiz. E agradecer toda a organização desse evento, e mais do que nunca, eu acho que a Universidade Federal de Itajubá merece muito mais por tudo que fez pelo nosso país. Por favor, transmita ao Diogo. O Diogo foi fundamental nessa condução desse processo aqui hoje, viu, seu chefe de gabinete.
O Diogo ele estava aqui conosco até pouco tempo atrás, mas hoje, em função do Orçamento Geral da União, os parlamentares estão entregando as suas emendas ao orçamento de 2014. Então ele teve que se retirar porque tem um prazo máximo aí para formalizar a entrega dessas emendas. Se ninguém mais quiser falar, meu caro reitor, reitor manda aqui. Absolutamente. E aqui tem, só aqui tem 3 reitores. Eu só vou falar porque eu fui citado, não é, Osório? Eu gostaria de dizer que levo a sua sugestão ao Conselho Universitário da Unifei com o maior prazer. Muito obrigado pela sugestão e, obviamente, eu agradeço a você e agradeço, já fiz isso, reitero, ao nosso senador, já digo que é meu também, nosso, ao amigo da universidade, ao senador engenheiro Delcídio Amaral, por essa belíssima homenagem à nossa querida instituição. Muito obrigado. Muito obrigado, reitor Dagoberto. E eu fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. Aprendi muito, viu, reitor? Com grandes mestres que eu tive, engenheiros, engenheiras. Estou vendo a Isabela aqui também, que é engenheira conosco também. Aprendi muito com Itajubá. E quando o Luiz Gonzaga me falou dessa cerimônia, eu imediatamente topei. Porque se existe uma instituição de ensino superior, de engenharia, que é emblemática para a engenharia nacional, eu não tenho dúvida nenhuma que é Itajubá. Tem dúvida nenhuma, sem medo de ser feliz. Não tenho dúvida nenhuma. E eu sou um senador, estou senador, sou engenheiro. E corri muito trecho na vida. E graças à engenharia eu pude conhecer bem o Brasil. Não o Brasil de livro, não. Conheci o Brasil real. Como dizem, o Brasil profundo. O Brasil que talvez muitos brasileiros e brasileiras não conheçam. E conheci trabalhando como engenheiro, como outros grandes companheiros meus e companheiras que estão aqui presentes. Em todos os lugares, reitor, que nós andamos, sempre um respeito incomparável aos engenheiros de Itajubá. Todos eles. E eu, pessoalmente, que convivi com vários engenheiros de Itajubá, não vi nenhum nó cego. Não vi nenhum camarada ruim de serviço. Muito pelo contrário. Uns mais brilhantes, outros menos, mas todos eles excelentes profissionais. Todos, sem exceção. Se foi coincidência ou não, reitor, pode até acontecer, mas é muita coincidência ao longo de toda a minha vida como engenheiro. É muita coincidência. Conheci engenheiro de Itajubá nesse Brasilzão inteiro. Aliás, acho que o Afonso é que falou aqui. Tem engenheiro de Itajubá no Nordeste, no Norte, no Sul do Brasil, no Sudeste, no Centro-Oeste. Você citou a Planel aqui. Né? Engenheiro de Itajubá em todos os lugares. E todos que eu conheci, absolutamente bem formados. E competentes. E que deram conta do recado. Não quando está tudo bem, viu, reitor? Eu convivi com o engenheiro de Itajubá quando o trem estava feio. Quando o negócio estava brabo, nem nós acreditávamos se a gente conseguia chegar onde estava planejado. E chegamos. Né? Graças principalmente a essa referência que Itajubá sempre representou para todos nós engenheiros do Brasil. Portanto, eu quero cumprir da finalidade dessa sessão e, mais do que nunca, desejando a todos aqueles que fizeram Itajubá. Aqueles que já partiram, aqueles que continuam carregando essa bandeira importante da Universidade Federal de Itajubá, eu quero, mais do que nunca, registrar aqui essa justa homenagem de uma escola que tem... A história da engenharia no Brasil se confunde com a história da Universidade de Itajubá.
E para mim é uma honra como engenheiro presidir essa sessão. E eu quero desejar, meu caro reitor, em seu nome, que Deus continue abençoando e iluminando a Universidade Federal de Itajubá, com seus professores, com a sua equipe administrativa, com seus alunos, com as suas alunas e com as famílias, né, da nossa querida cidade de Itajubá, que também é uma cidade de referência para todos nós, pelo seu povo trabalhador, progressista, hospitaleiro, o povo mineiro, que é um povo absolutamente especial, que cingiu sua história com a maneira de ser absolutamente brasileira, uma cultura brasileira, uma história brasileira, e que carrega, acima de tudo, todas as os momentos difíceis, especialmente as vitórias que obtivemos na construção de um grande Brasil. Um Brasil mineiro. Meu bisavô era mineiro, Luiz. Antônio Avelino do Amaral Neto. Foi lá para Corumbá levando uma boiada. Foi um mineiro que foi para o meu estado e não voltou. Ficou lá. Mais um mineiro pelo mundo. Mas, acima de tudo, um povo que serviu de referência para todos nós e que nos ajudou a construir um grande Brasil. Aliás, que vai nos ajudar a construir um grande Brasil. A gente tem uma grande caminhada. E, se Deus quiser, meu caro reitor Dagoberto, a caminhada, finalmente, dos engenheiros. Entre eles, os engenheiros de Itajubá. Parabéns pelos 100 anos dessa profícua atividade da Universidade Federal de Itajubá e que Deus abençoe e ilumine os caminhos de vocês, um caminho lindo que, sem dúvida nenhuma, será, porque está lastreado num grande passado. A vocês o meu muito obrigado e a sessão está encerrada.